alegria conhecer a casa de vocês, essa nossa casa. Eu falava com o Jorge quando eu cheguei ali, que eu não sei por que a escolha da cor da casa foi amarela, mas eu amei porque é a minha cor preferida. E quando a gente olha no mapa, a gente vê uma luz, um sol. E aí é muito significativo, né? Se há que estar aqui para ser uma luz, ser um sol que possibilita a iluminar quem possa fazer parte dessa casa, desse templo de oração e de possibilidades da gente se melhorar. Gratidão à casa pelo convite, é sempre uma bênção quando a gente é convidada para esse trabalho feliz. E tenho certeza de que é um trabalho feliz. Eu não gosto do termo palestrante, não, porque parece que a gente fica, né? Fica tão formal. E o que a gente quer é que essa seja uma conversa, uma reflexão, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar com os companheiros, alguns amigos mais antigos, outros amigos novos que a gente está fazendo, mas daqueles estudos que nós tivemos oportunidade de fazer. Então é só compartilhar com vocês aquilo que a gente teve a oportunidade de estudar. Nós vamos conversar essa noite sobre a viagem. Bom, as férias da escola, o recesso, né, que nem são férias, começaram, e aí tem muita gente que aproveita esses dias de julho para viajar, né? Aí quando escuta esse termo viagem, a gente pensa, que viagem é essa? Mas não é dessa viagem a passeio, essa viagem terrena que nós vamos conversar, não. É sobre essa viagem que nós já fizemos tantas vezes e continuaremos a fazer tantas outras, né? Porque nós sabemos que necessitamos dessas oportunidades. Então, tem gente que, quando fala em viagem, em passar para o plano espiritual, tem gente que usa a palavra morrer, tem gente que usa falecer, partir dessa para melhor, tem gente que não pode nem ouvir falar desse assunto, já bate na madeira, já é um assunto proibido. Muito espírita que tem medo da morte, porque tem medo de espírito, porque não sabe o que vai encontrar. Mas nós já fizemos tantas vezes essa viagem. Por que nós nos assustamos? Já fomos e voltamos tantas e tantas vezes. Graças a Deus não lembramos, porque se lembrássemos desse ponto, nós teríamos que lembrar também de todos aqueles equívocos que nós já cometemos. Então, melhor o esquecimento, né? Abençoado que Deus nos proporciona. Bom, diz ali que a existência terrena é uma viagem educativa que começa na meninice, avança pelos caminhos da plenitude física, altera-se na noite da enfermidade ou da velhice para renovar-se além da morte. E é uma renovação, essa possibilidade da gente viajar, é uma oportunidade de nos renovarmos. O nosso corpo físico, essa veste que a gente toma emprestado quando reencarna, ela vai se desgastando, né? Imagine que a gente usasse a mesma roupa para sempre. Ia chegar um dia que a gente ia ter que trocar de roupa de qualquer jeito, não vai? Imagina que a gente escolha vestir a mesma roupa todos os dias. Chega um momento que a roupa não aguenta mais, que ela precisa ser substituída. É simples assim. Aliás, a doutrina espírita é muito simples. O desafio é segui-lo, vivenciá-lo, mas as orientações são sempre simples. E aí, nós temos 2 minutos de uma canção, já vi que vocês gostam de cantar, eu fiquei feliz porque todas as músicas eu sabia. Ai, que beleza, cantei baixo porque sou muito desafinada, né, gente? Mas quem souber e quem quiser acompanhar a canção, são só 2 minutinhos, mas vamos prestar bastante atenção à letra. Vamos ver se ela vai por aqui. Eu acho que você vai ter. Nessa gravação está na voz da Maria Rita, do Fernando Brant e do Milton Nascimento, chama-se Encontros e Despedidas. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando.
que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar. É a vida. Essa canção é linda, né? Se vocês repararam, na página de abertura também tinha um trem e também falava da viagem, né? Tinha um trem na estação. E aí, vamos dar uma olhadinha com um pouquinho mais, deixa eu ver se é aqui, no texto dessa canção, para a gente prestar mais atenção em algumas coisas que ela diz. Olha, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. A gente fica querendo notícias, não é assim? De quem foi? A gente fica pedindo, né? Às vezes a gente esquece que a coisa não funciona daqui para lá, né? Funciona de lá para cá, de acordo com a necessidade, com a utilidade, com o merecimento, com a possibilidade de quem foi nos enviar recados e também com a utilidade, porque Deus, em sua imensa sabedoria, e aí os seus mensageiros todos, nada é inútil. Tudo que Deus permite que aconteça, todas as informações que nos chegam, elas têm utilidade, elas têm uma razão. Então não adianta a gente ficar querendo, né? Querendo, importunando muitas vezes os nossos entes queridos e aí colocando-os em aflição, porque muitas vezes a gente pede, mas eles não estão em condições. E às vezes quem não está em condições somos nós para receber. Depois tem ali, né?
me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. E somos nós indo embora, né? A gente já vai falando, ó, quem está aí, me espera, estou chegando, quero um abraço apertado. Para ser simples assim, para ser leve, né? Quando eu for, minha vozinha, meu vozinho, e todos os meus amigos e aqueles que eu puder encontrar, eu adoro abraço. Eu quando for, quero ir já pedindo de uma vez. Eu já vou pedindo desde já. Né? Um abraço apertado. Já pensou que coisa boa a gente chegar e receber um abraço apertado do nosso ente querido? A gente tem que fazer por onde? Quando chegar lá, ter esse abraço, essa recepção. Mas é para isso que a gente é estudante, é para isso que a gente vai fazendo o possível e tentando se aprimorar. Depois disso, né? Coisa que gosta é poder partir sem ter planos. Porque a gente tem planos para todas as coisas. Mas alguém aí está planejando o dia de partir? Porque o dia de partir pode ser amanhã, mês que vem, daqui a 10 anos, 20, agora. Acho melhor que não seja agora, né? Mas isso é com Deus. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Bom, quando a gente chegar à espiritualidade, à pátria espiritual, nós vamos ter aquele tempo, né, de recomposição, de reorganização, e depois de estudo, de trabalho, porque ninguém acha que vai ficar à toa, né? E aí depois nós vamos reorganizar o nosso planejamento para uma próxima viagem. E aí a gente vai planejando o que a gente quer fazer, o que a gente precisa. É claro que nem todos os espíritos querem, né? Quanto maior é a lista do que precisa fazer aqui para acertar, talvez menos tenham pressa, né, de voltar. Mas chega uma hora, se a gente ficar de preguiça por lá, tem uma hora que, né, a espiritualidade diz, não, agora você vai. Então, melhor que a gente queira, né, aproveitar a oportunidade de aprendizado. E é tão bom, né, ir para lá e para cá. Gente, que beleza. A gente troca de roupa, a gente troca de lugar, a gente troca de língua, a gente troca de família. A nossa família vai aumentando cada vez mais. Olha que beleza. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Outro dia eu vi numa das redes sociais um neto que estava cantando parabéns para a vozinha de 118. Gente, que coisa linda. Agora, teve uma coisa que eu prestei muita atenção. Quando ela levantou para cantar parabéns, o joelhinho dela está muito melhor do que o meu. Porque ela levantou tão rapidinho, eu ali ensaiei. Falei, gente, olha que beleza, 118. Não parece que veio para ficar? Em compensação, tem gente que vai para nunca mais. Por que vai para nunca mais? Porque não precisa voltar para esse plano. E outros porque não podem. Nessa transformação, nessa transição do planeta, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós sabemos que muitos não voltarão para esse planeta. Né, terão que ir para um outro planeta mais primitivo para poder auxiliar na evolução daquele, já que não quer evoluir aqui. Melhor a gente não ser teimoso, melhor a gente aprender aqui, né? Para a gente voltar. Tem gente que vai e quer ficar, não quer voltar. Tem gente que veio só olhar. Não tem gente que fica aqui tão pouquinho, tão rapidinho, parece que veio só olhar. E aí a gente reclama, chora, lamenta. É claro que a gente sente falta do nosso ente querido que foi embora. E quanto mais jovem, parece que a gente sente mais. É como se a gente dissesse que o mais jovem precisa mais ficar por aqui, mas quem sabe quanto tempo a gente precisa é Deus. E é lógico que quando vai, a gente acha que é cedo, porque a gente diz assim, não, o normal não é esse. Quem é que determina o normal? Desde quando é a gente que determina o normal? Não é? O normal é o tempo que Deus sabe que cada um precisa. E se alguém precisa passar aqui só 10 minutos e foi embora, veio só olhar, é porque precisava daquele tempinho para alguma causa importante na jornada dele. E a gente precisa entender. E a doutrina espírita, ela tem isso de tão maravilhoso, porque ela esclarece. É claro que a gente sente falta, é normal sentir, é normal chorar, mas não é normal ficar cultivando o choro para sempre. Não, e a lamentação para sempre não. Porque se aquele veio só precisou dar uma olhadinha e ir embora, nós estamos precisando ficar mais tempo, né?
Então, não dá conta da nossa jornada, agradecer a Deus pelo aquele tempo que o outro pôde conviver conosco, porque é uma bênção ter entre nós outros espíritos que vêm aprender conosco e vêm nos ensinar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E não é, a hora do encontro é a mesma da despedida. Enquanto a gente está se despedindo de uns, a gente está encontrando outros. Todos os dias, o tempo todo. A vida é essa estação maravilhosa que Deus nos permitiu, né, passar por ela. A plataforma dessa estação é a vida. Aí, a gente fez aqui, né, essa ideia, né? Morreu na erraticidade, a gente vai usar o termo morreu porque é um termo comum, né? Mas não existe essa morte no sentido que as pessoas falam. Nasceu aqui. Depois de um tempo de jornada, o corpo morre, a gente deixa ele aqui e a gente renasce lá. Volta com o perispírito. E o tempo todo a gente faz esse ciclo da vida. E quantas vezes nós já o fizemos e quantas mais nós faremos. Aí, arrumando as malas. Quem vai viajar tem que fazer o quê? Arrumar as malas. Bom, tem gente que, quando fala assim, vou viajar, já começa a pensar na mala. Tem gente que é tão organizado, faz até listinha, né? Faz uma lista, tem escrito tudo bonitinho. Gente, tem gente que faz. Essa gente não sou eu, tá? Mas confesso, mas tem gente que faz. E aí, bem, com bastante antecedência, quando chega o dia... Olha que mala linda, toda arrumadinha. Aí tem aquele que quase na hora de sair de casa é que arruma a mala. É claro que aquele ali está levando muito mais do que precisa, muito mais do que deve, muito menos do que precisa. Certamente vai esquecer coisas importantes e vai levar coisas que não vão servir para nada. Já aconteceu com vocês? Você leva não sei quantas blusas, mulher então é terrível. E aí você não leva nada para usar com aquelas blusas que você levou, tão inutilmente. Vai passar 3 dias, leva não sei quantos sapatos. Parece até que vai ser um desfile de sapatos. A gente carrega muita inutilidade. E tem gente que diz assim, só vou levar o essencial. Né? Só o essencial. Depende do que é essencial para a gente, né? Então, a gente precisa pensar na nossa mala. E nós vamos falar mais sobre essa mala mais lá na frente. Lá no livro No Mundo Maior, esse é o livro número 5 dessa série, né? Da psicografia do Chico, dessa série do André. O prefácio é escrito, editado por Emmanuel. E o título é Na Jornada Evolutiva. E ele diz que dos 4 cantos da Terra partem viajores de diferentes lugares, né? Gente do campo, gente da cidade. Ali ele fala, ilustres centros de cultura europeia, tumultuárias cidades americanas, ásperos climas africanos, ou seja, de todos os lugares, diariamente, partem espíritos viajantes. E aí depois ele pergunta, né? Como albergar a estranha e infinita caravana? Gente, esse tanto de espíritos chegando, vindo de lugares tão diferentes, de culturas tão diferentes, de experiências de vidas tão diferentes, de crenças tão diferentes, tudo diferente em cada um de nós, né? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas? Como é que a espiritualidade faz, né, para acomodar todo esse pessoal que chega diariamente? Porque são espíritos tão diferentes, são espíritos de condições em todos os sentidos tão variados. E pergunta também como é que podemos avaliar, ali diz assim, pela mesma bitola, única recipiente heterogênea, porque somos tão diferentes, como é que a espiritualidade pode avaliar quem chega se somos tão diferentes? Mas aí ele faz um alerta. Apesar de sermos tão diferentes, nós não somos filhos do mesmo pai, somos todos, em alguma coisa, na coisa principal nós somos iguais, nós somos todos filhos do mesmo pai.
Todos nós temos em nós a centelha do amor divino. Todos nós temos em nossa consciência as leis da natureza. É claro que a gente vai desenvolvendo de acordo com o esforço de cada um, mas elas estão em nós. Todas as ferramentas para o nosso aprimoramento, isso é uma outra coisa que nós temos igual. Todas as ferramentas para o nosso aprimoramento estão em nós. Não há ninguém que chegue com um desafio que não esteja devidamente preparado para vencê-lo. O que a gente faz é não prestar atenção. O que a gente faz é descuidar. É não ter vontade de vencer os desafios, é colocar os desafios na culpa de outrem. Mas todos os nossos desafios, primeiro, são nossos, e além de serem nossos, são possíveis de serem vencidos por nós. Todos, sem nenhuma dúvida. E Emmanuel continua, né? Ele diz que perante a Suprema Justiça, ele fala que todos, o malgache e o inglês, quer dizer, de qualquer lugar que você venha, não importa. Essas diferenças, elas não são importantes. Todos possuem os mesmos direitos. E aí, estamos distanciados um do outro pela nossa conduta individual, nossa conduta moral. E é aí que nós precisamos prestar muita atenção. O que é que nós temos feito para aprimorar essa nossa conduta moral? Para nos aproximar do exemplo que nós temos do Mestre Jesus. Aí quando a gente fala do exemplo do Mestre Jesus, há quem diga, ainda que silenciosa assim, mas é Jesus, né? Jesus é Jesus. Sim, Jesus é Jesus. Mas nós, estudantes da doutrina espírita, aprendemos que Deus cria todos os espíritos como simples e ignorantes. Então, todos nós podemos chegar. Somos espíritos perfectíveis. Isso quer dizer que somos destinados a buscar essa perfeição, que todos nós vamos chegar. E aí a gente pode ser rebelde, né? Pode bater o pé, pode fazer pirraça, pode demorar mais tempo. Mas todos nós chegaremos. A diferença está em quando e de que forma cada um de nós deseja fazer esse caminho. Então diz ali, né? Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com as aparências externas. Então não é tudo que eu possuo materialmente que eu levarei. E não é tudo que eu tenho e que eu julgo que são meus bens que me conduzirá ao reino dos céus. Porque o reino dos céus, primeiro, ele está em mim. E esse lugar maravilhoso que eu desejo chegar, ele depende da bagagem espiritual, moral que eu tenho para carregar. Porque essa eu carregarei. Porque aquela senhorinha ali daquela foto que está levando só o indispensável, não vai levar nada daquilo. Né? Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo. Quem são eles? Nós, né? Então, nós sabemos que não recebemos o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Eu não posso achar que a minha fé, que aquilo que eu creio é melhor do que aquilo que os outros creem. A minha fé não pode ser instrumento para eu me achar melhor do que ninguém, para eu me colocar acima de ninguém, de nenhum irmão. A minha fé não pode confundir os semelhantes. A minha fé, ela tem que ser a razão para eu me modificar. Porque ninguém modifica o outro. A gente às vezes tem a pretensão de fazer com que o outro seja diferente, mas a gente não faz com que o outro seja diferente. O que nós fazemos é nos modificar. E à medida que nós nos modificarmos, quem está em torno de nós, percebendo a nossa mudança, a gente vai contagiando, no bom sentido da palavra contagiar.
né? Poxa, nossa, ela é tão calma, ela é uma pessoa serena, é tão bom conversar com ela está sempre sorridente. Poxa, está lá com dor, mas ela está feliz, ela ressalta as coisas boas. Isso vai nos contagiando, né? Mas a gente só se modifica, a gente não modifica o outro. E aí, Emmanuel termina dizendo que é natural que cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. É a lei da colheita, né? Se a gente plantou rosas, a gente vai sentir o perfume das rosas, né? Cada um vai sentir o aroma que escolheu plantar, semear, cultivar. E aí a gente vai seguindo, e aí a gente olha, Emmanuel falou, escreveu isso, ditou isso em 47, quanto tempo, né? Parece que foi escrito hoje, né? Para o dia de hoje. E aí, se a gente pensa que nós vamos viajar e não sabemos como, nós então precisamos aproveitar muito bem o nosso tempo, porque não sabemos quanto tempo temos. Aquela senhorinha lá da rede social estava fazendo 118, mas nem todos nós faremos 118, né? Alguns fizeram só 8, outros fizeram menos de 8, e ela 118, e talvez caminhe mais ainda. Então, aproveitar muito bem o nosso tempo. E como é que a gente aproveita muito tempo? Reparando como nós seguimos, tendo cuidado da maneira como nós seguimos, como nós caminhamos. A experiência é a nossa instrutora. E aí, a experiência de outrem pode servir sim para nós. Não para a gente apontar o dedo, mas para a gente olhar e perceber aquilo que a gente já viu que não dá certo, por que eu vou repetir? Aquilo que nós já fizemos e agimos de maneira equivocada, para não repetirmos, e aquilo que a gente percebeu que o outro fez também. Então, se nós estivermos atentos, o outro não me modifica, mas eu aprendo com o outro e o outro aprende comigo. E essa é uma troca saudável e abençoada. Que bom a gente poder... Por que é tão bom a gente estudar em grupo? Não é? Porque o entendimento de um, às vezes a outra pessoa fala de uma compreensão que ele teve que a gente não pensou sobre aquilo. E que é tão esclarecedor. Às vezes uma coisa que a gente ficou engasgado, com dificuldade de entender, aí o outro fala, gente, parece que foi tão simples, não é? Então, um vai auxiliando o outro, porque a maneira da gente pensar também é diferente. E nós precisamos lembrar sempre que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, estamos sempre amparados. Aquilo que eu falei das ferramentas, temos as ferramentas para o progresso, estamos sempre protegidos, amparados. A espiritualidade amiga nos fala, nos intui, nos orienta. Agora é preciso aguçar os ouvidos, abrir os olhos, aguçar a nossa sensibilidade, porque tem vezes que a espiritualidade só falta pular, materializado na nossa frente para dizer que é para a gente fazer ou não fazer alguma coisa e a gente não dá a menor confiança. E nós somos seres interessantes, né? A espiritualidade inspira, orienta, aí você fala assim, acho que hoje eu não vou passar por aqui não. Mas eu sempre passo. Aí te dá de novo aquela, não, mas acho que hoje eu vou, mas você não obedece. Aí acontece alguma coisa errada, você fala, puxa vida, eu tive aquela ideia e não obedeci. Tá, não deu confiança. Mas aí você dorme, você está com um trabalho complicado, aí você dorme e tem uma ideia boa que te inspirar. Aí no outro dia você fala, mas eu acordei, eu tive uma ideia maravilhosa. Nossa, eu estou ótimo, eu estou tendo ideias ótimas. Quer dizer, quando a ideia é ótima, ela é minha, só minha, ninguém me ajudou. Quando tem algum problema, é porque eu não fui amparado. Que espíritos complicados somos nós, né? Colecionemos momentos de alegria durante a viagem, construídos pelo amor que cresce em nossa alma aprendiz. Enxergar as possibilidades maravilhosas que nós temos. Porque muitas vezes a gente foca, a gente coloca o nosso alvo naquela coisa que é difícil. Eu brinco bastante na casa, né, onde eu estou, que as pessoas me conhecem, porque tenho tratado questões no joelho. Eu tenho uma companheira que toda vez que ela me vê, ela fala assim,
Tá mal desse joelhinho? Eu falo, o joelho tá mal, mas eu tô ótima. Porque se a gente está com alguma questão, a gente vai cuidando o melhor possível de acordo com as nossas possibilidades. E olha, gente, a Deus sabe de todas as coisas, mas acontece que a gente precisa ter humildade de pedir socorro, né? De pedir auxílio, de dizer, Senhor, me ajuda, me livra, se é uma dor, me livra dessa dor, se for possível, se não for, me dá coragem para suportá-la. E olhar, não ficar no foco naquele desafio. Não, tentar vencer o desafio da melhor maneira possível, mas voltar o nosso olhar para todas as outras coisas maravilhosas que a gente tem, para essa vida tão abençoada que nós possuímos. Porque se o nosso foco são as coisas que eu julgo tristes, sofridas, aí a minha vida, como ela será? Mas a gente tem muito mais motivos para ser feliz. O mundo tem muito mais motivos bons do que ruins para a gente pensar. É porque há uma cultura muito grande, principalmente na mídia, nas redes sociais, enfim, daquilo que é ruim, daquilo que é negativo. E a gente fica assistindo, lendo, ouvindo, fofocando, comentando sobre as coisas ruins. A gente fica divulga, acontece uma coisa ruim, no instante todo mundo da cidade sabe. Tantas coisas boas acontecem e ninguém fica sabendo. Então vamos fazer a onda diferente. Vamos divulgar as coisas boas, as boas notícias, propagar as boas notícias, o bem, o amor, colecionar o bem. Antigamente os navegadores andavam por esses mares bravios e o que eles tinham para orientar era a bússola e a carta náutica. E aí a espiritualidade diz para gente que esses mares bravios, tormentosos, essa luta em alto mar, que ela continua igual nos dias de hoje. Que a gente também tem momentos de tempestades, de ondas tão bravas, tão elevadas, de mares tortuosos, e tem outros dias de mar tranquilo, sereno, calmo. Hoje, nós precisamos tanto de instrumentos de navegação para orientar, como antigamente os navegadores. Só que, no lugar da nossa bússola, nós usamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa intuição. E qual é a nossa carta náutica? É o Evangelho. E aí eu achei muito bonito quando a companheira disse que quem é novo e não tem o Evangelho, a casa oferece. Que bênção! Porque o Evangelho é aquele livro que não é só para a gente estudar quando a gente está no grupo de estudo ou quando a gente faz Evangelho no lar. Não é para a gente decorar todas as páginas, todos. Não, o Evangelho é aquela carta náutica da nossa vida. Quando eu tenho um desafio, quando eu estou num momento de desafio, num momento de aflição, eu abro o Evangelho e vou procurar o socorro, e vou procurar a orientação. E a gente pede a espiritualidade, me orienta, me inspira. O que é que eu faço? E a gente conversa com Deus, a gente conversa com a espiritualidade do mesmo jeito que a gente conversa com um amigo. Né? Senhor, eu não estou sabendo o que fazer nesse momento, me inspira, me orienta. E a gente costuma dizer que a doutrina, ela tem as obras básicas, além de todas as outras, mas elas trazem todas as respostas. Não tem nenhuma questão que não seja respondida. Mas a gente tem que procurar, né? Porque a gente quer a resposta, mas a gente não faz a pergunta. E a gente quer a resposta, ou então a gente faz a pergunta, mas não procura. E quando a gente acha, a gente não vivencia, não exercita. Aí fica difícil a espiritualidade auxiliar, né? Então, diante de mares bravios, que a nossa carta náutica seja o Evangelho, que a nossa bússola seja o nosso coração, o nosso conhecimento, a inspiração que a gente recebe do alto. Como navegar? Conselho da espiritualidade maior. Abdique das vantagens imediatas em prol do futuro para identificar-se com a vida espiritual
encaminhando para ela todas as aspirações. Olha, abdique das vantagens imediatas. Como nós somos imediatistas, não é assim? A gente quer tudo para ontem. Não é nem para hoje, a gente quer para ontem. E aí a gente está com uma aflição, está num momento de aflição, a gente fala, vou fazer uma prece. Mas a gente faz a prece, aí tem gente que ajoelha, fica contrito lá, aí faz uma prece demorada às vezes, aí quando termina, levanta, já quer solução. As coisas não funcionam assim, né? Não é assim. Quando a gente pede em prece, 3 coisas a gente consegue sempre. Coragem para fazer o que a gente precisa para conseguir o que a gente deseja. Coragem. Isso a gente consegue. Senhor, eu preciso fazer esse trabalho. É um desafio grande. Me dá coragem, me dá força para eu conseguir vencê-lo. Ah, a gente consegue. Paciência. É outra coisa que a gente consegue quando a gente sabe pedir. Paciência para esperar o tempo certo, porque as coisas não acontecem no nosso tempo e sim no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é porque Deus quer quando Ele quiser, não. É porque Deus sabe qual é a hora que nós precisamos que as coisas aconteçam. E a terceira é resignação. Para quê? Para a gente entender que algumas coisas não serão conquistadas agora. Porque elas não seriam boas para mim nesse momento. Porque a gente pede muito mais do que a gente precisa, né? Ai, Senhor, estou precisando tanto disso que está precisando nada. Metade do que a gente pede, a gente não precisa. O que a gente precisa mesmo, a gente às vezes não pede. Que é essa coragem, essa resignação, essa força, né? Para nos fortalecer. Se a gente tem a certeza desse Deus, que é nosso Pai, que é justo, que é generoso, por que eu questiono quando alguma coisa me acontece? Eu não tenho certeza que Deus é justo? Se Ele é justo, por que eu reclamo quando me acontece? Ninguém está dizendo que é fácil. Não é fácil para ninguém. E às vezes a gente acha que o caminho do outro é mais fácil que o da gente. Porque não é a gente que está vivendo o que o outro vive, né? E aí chegou a hora da morte. Aí tem gente que bate na madeira, tem gente que não pode nem falar sobre isso, né? Tem medo. Por que a gente tem medo? Deus colocou em nós, está em nós mesmo esse sentimento, esse sentido do medo, para que a gente protegesse a vida. O medo é uma proteção à nossa vida. É uma proteção para a gente não sair desperdiçando, né? Agora, não é para a gente ter medo de braços cruzados. Tudo nesse mundo só progride com ação, com movimento. Bom, tenho medo, o que eu faço? Bom, a espiritualidade nos livros que a gente lê, que estuda, em muitos, a espiritualidade repete a mesma coisa. De maneiras diferentes, mas repete a mesma coisa. Nós precisamos nos educar para a morte. E a espiritualidade diz que é melhor nós nos educarmos para a morte enquanto estamos vivos. Mais interessante. E como que a gente se educa para a morte? É assim, a gente se educa, é preciso uma educação alimentar. Muitos são de concordar, né? Nós precisamos saber o que comer, a quantidade. Aliás, se desde pequeno nós tivéssemos uma educação alimentar, nós não chegaríamos a uma idade mais avançada com tantas questões de saúde. Né? Saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, as quantidades. Nós precisamos de uma educação financeira. E não é fazer curso de economia, não. É entender como é que eu lido com dinheiro, que eu não posso gastar mais do que o que eu ganho, que eu tenho que fazer uma reserva, que tem coisas que são prioridades em detrimento de outras. Educação financeira, para aprender a lidar com dinheiro. Educação política, não é para fazer parte de partido nenhum, não é disso que a gente está falando, para entender, para aprender a ouvir as pessoas, ouvir as mensagens e selecionar o que é verdadeiro e o que não é, o que serve para a minha jornada, o que eu quero e o que eu não desejo. Educação para a morte. Educar para a morte é entender que morrer é como nascer.
E que nós já fizemos essa viagem tantas vezes. E que ela vai ser melhor e mais tranquila quanto melhor eu for na minha caminhada enquanto eu estou encarnado. Educar para a morte, falar com as crianças sobre isso. Quando? Na noite de Natal. Gente, na noite de Natal só se for da morte de Jesus, né? Que nem é o conveniente. É sempre, nas oportunidades que aparecem. Aí a criancinha nunca ouviu falar. Aí vai algum parente próximo, algum familiar, aí aquele desespero. Educar para a morte, entender que sim, nós podemos chorar, nós vamos sentir, mas que isso precisa ser o mais equilibrado possível. Nós estudamos, né? Estamos buscando, que já somos ou estamos buscando nos tornar espíritas, porque para a gente ser espírita de verdade, a gente precisa estar vivenciando. Então, nesse exercício de ser espírita, de entender a doutrina, de seguir os ensinamentos do Evangelho, quanto mais sereno for essa nossa passagem, essa nossa viagem dos nossos entes queridos, melhor. Quanto mais tranquilo. A gente canta aqui, tão bom quando a gente chega, né, senta, ouve um violãozinho, ouve uma música, a gente até esquece que a gente é desafinado, canta junto. Olha que momento de tranquilidade. Por que esse momento da passagem não pode ser assim? No meio de prece, no meio de música suave, no meio de pensamentos elevados. A gente chora, a gente sente falta pela separação, mas nós precisamos lembrar que essa separação é temporária, que daqui a pouco nós estaremos juntos e não fazer o cultivo desse sofrimento. Antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, regiões norte, nordeste, nos interiores era mais comum. Contratava-se, quando alguém morria, as carpideiras. Eram mulheres contratadas, todas de preto, cobertas, contratadas para chorar. Agora, a gente já pensou? Eu, mortinha da vida lá, e um bando de mulher que eu nunca vi na minha vida, chorando desesperadamente, tumultuando o momento que eu estou indo. Ah, não quero não, por favor. Né? Pensa bem, contratar gente que nem te conhece para chorar por você. Cultura, né? E tudo bem. Mas precisa disso? Não, né? A gente pode se despedir. Claro que ninguém fica alegre, porque vai ficar longe daquela pessoa que a gente gosta, daquele ente querido. Mas vamos nos encontrar depois. Então, o que eu vou fazer é tentar me comportar o mais equilibrado possível, na certeza de que o meu ente querido vai quando chega o momento dele ir. Quando o compromisso dele chegou, se findou, na maioria das vezes, né? Claro que existem as exceções. Esse equilíbrio faz bem para a gente e faz bem para quem está partindo. Porque imagina, eu gosto de você, você está desesperado, se descabelando, gritando, chorando, peneando. Como é que eu vou em paz? Não há quem vá em paz, gente. Lembra quando os filhos eram pequenininhos, a primeira vez que a gente levou na escola? Tem criança que não deu a menor confiança, né? Deu tchau, nem deu tchau, foi embora feliz da vida. Mas não tem criança que agarra na barra da saia da mãe, que grita, que chora, não dá um desespero. Você sabe que é bom para ele, mas dá um desespero. Então, não vamos repetir, né? No berço de uma criança hindu, há muitos séculos atrás, encontrou-se uma inscrição que dizia, em outras palavras, assim: quando nasceste, tu choraste e todos sorriam. Conduz a tua vida de maneira que, ao morreres, todos chorem e você sorria. Então, vamos deixar os nossos entes queridos viajarem de volta, né, para essa estação chamada pátria espiritual, tranquilo, feliz com a jornada, né, com a finitude dessa jornada terrena. Lá no livro Céu e Inferno, fala sobre o temor da morte. Aliás, esse é um livro que quem não teve oportunidade deve ler. É bom em grupos de estudo, mas se não for possível, é muito bom, porque ele começa, são depoimentos de espíritos, né, que desencarnaram. E aí, sabiamente, os primeiros depoimentos são dos espíritos felizes. Aí a gente lê e fala, é desse jeito que eu quero chegar lá. Aí depois vem os medianos. Mais ou menos, né, gente? Depois vem
aqueles que estão, né, que a gente não quer, os infelizes. Então, é muito bom porque a gente vai vendo a realidade. E já que nós ainda não fomos dessa vez, a gente vai se preparando. Então lá diz, para se livrar do medo da morte, é preciso conseguir encará-la como realmente é. Isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e assim compreendê-lo o mais exatamente possível. Isso dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Então, quanto mais eu compreendo sobre esse fato chamado morrer, e na verdade a gente não morre, é o corpo, é a roupa que eu deixo aqui, mais tranquilo será esse momento da minha passagem, do meu retorno à pátria espiritual. Porque todos nós sabemos que vamos. Aliás, quando nós chegamos, além de todas as outras coisas do nosso planejamento, mas isso nós temos certeza. Não há ninguém que chegue e não saiba disso. E se nós somos espíritas ou estudantes, né, nós já fizemos isso tantas vezes. Aí tem um testezinho para a gente fazer, né, que é muito interessante. Mesmo que a gente não tenha lido o livro O Céu e o Inferno ainda. Imagine que hoje seja... Estou partindo hoje. Com base no meu comportamento de vida, na minha jornada até aqui, eu, Rosileia, e aí cada um pensa em si. Será que se eu fosse agora, eu iria como um espírito feliz? E aí feliz não é feliz porque eu estou aqui no SEAC, feliz com vocês, não. É feliz pela minha jornada. Será que eu iria hoje em condição mediana? Estou mais ou menos. Não estou muito bem na fita, mas também não estou muito mal. Será que eu hoje seria um espírito sofredor? Daquele que está sofrendo por tudo, por todas as coisas. Será que eu hoje seria um espírito arrependido? Um suicida, consciente ou inconsciente? Porque, olha, cuidado com o suicídio inconsciente. Tudo aquilo que a gente sabe que faz mal e a gente continua fazendo e deteriorando o nosso corpo físico, faz parte do suicídio inconsciente. Num outro momento a gente pode conversar sobre isso. Será que hoje eu iria como espírito endurecido, né, desses espíritos que estão com raiva, que reclamam de tudo, que tudo está ruim? Como seria hoje a minha partida? E aí não é para a gente sofrer, não. É para eu pensar, e aí eu dizer assim, se eu não estou ali no espírito, se eu estou como espírito feliz, se eu me vejo como espírito feliz, que bom, vou permanecer fazendo coisas no bem para eu continuar. E se eu ainda não me vejo como espírito feliz, o que eu posso trabalhar em mim para melhorar? E essa que é a beleza da doutrina. O que eu posso fazer em mim para melhorar? Eu não preciso dar conta de melhorar companheiro ou companheiro. Eu preciso, né, dar conta de mim. E aí, nos educar. Nós já falamos ali da educação para a morte. Educar. Falar, entender sobre essa passagem, falar com as crianças e conversar em família sobre isso, organizar as coisas na nossa vida de maneira que a gente não fique preso aos nossos bens materiais, sofrendo por eles. Minha irmã morreu e eu tinha brigado com ela. E agora? O que eu faço? Estou sentindo uma culpa. Conversa com ela. Conversa igual você conversaria se ela estivesse aqui. Fala, poxa, minha irmã, a gente se desentendeu. Mas isso é coisa de irmão. Vamos fazer as pazes. Ó, eu tô, né, de bem, eu te perdoo, você me perdoa. Eu te amo. Fica bem que eu fico bem também. Minha mãezinha foi, vou falar com a minha mãe. Gente, falar com a mãe igual a gente fala, né? Não é para chegar, sentar lá na cama. Minha mãe querida, vós que disseste, vós que estáis sentada. Pelo amor de Deus, a mãe vai falar assim, essa menina está com algum problema, nunca falou assim comigo. Então, falar com a nossa mãe, com o nosso ente, igual nós conversamos, naturalmente. Mas a pessoa foi e a gente estava brigado. Faça você as pazes com a pessoa. Né, com aquele espírito amigo que foi. Mas eu não sei se ele me perdoou, mas
O outro perdoar é questão do outro. Peça você perdão, fique você bem, não é? Educar para a morte. Entender que esse tempo é um tempo precioso. Que o outro que foi não pode. Quem foi, gente, precisa do tempo para continuar a sua caminhada, não pode ficar por nossa conta. Porque tem gente que acha que o outro que foi agora tem que ficar de babada, gente, tomando conta. Ah, eu vou passear lá, não sei aonde, olha, toma conta de mim, eu vou não sei. Gente, cada um cuida de si. E a gente faz prece por quem foi, a gente lembra com carinho, com ternura, mas não fica perturbando, deixa o outro crescer. O outro tem que estudar, o outro tem que trabalhar, o outro tem que, muitas vezes, estar cuidando, né? Porque foi e não estava muito bem. Então, lembrar das coisas boas que a gente fez junto. Né? Ah, hoje eu fiz um bolo que minha vozinha me ensinou. Ai, vó, fiz aquele bolo. No meu caso, é bolinho de chuva. A gente faz na escola um evento que chama Colo de Avó, que a gente faz para as vovós. E aí, todo ano eu faço bolinho de chuva, né? E aí eu fico lá de madrugada, porque eu levanto cedo para poder fazer. Aí eu fazendo bolinho de chuva, aí eu só lembrava da minha avó. Que a minha avó, ela dizia assim, eu falava, vó, a gente bota quanto? Ah, você bota tanto disso. Ah, mas se não tiver, você não bota. E leite, vó? Ah, você bota 2 copos. Se não tiver, você bota 1. Se não tiver, você mistura com água. A receita da avó era assim. Então eu fazendo bolinho de chuva lá, lembrando, né? Lembrando da avó, olha que coisa boa. Estando ela na pátria espiritual ou encarnada, essa energia de amor, essa conexão chega. E é isso que é importante. Não ficar levando as tristezas, os pesares, não. Vamos ser pessoas para cima, pessoas... Gente, uma vida tão linda, tão maravilhosa como essa. Umas doençazinhas, uns probleminhas de junta que a gente vai tendo, mas tá tudo certo. A gente bota um óleozinho e fica tudo bem. Ai. Cuidado com apego, né? É a minha casa, é a minha empresa, é o meu filho. O filho foi estudar ali, a mãe já está se desmanchando de lágrimas, porque o filho foi estudar ali, porque vai ficar longe. Gente, filho é igual passarinho, nasceu para crescer, para criar asas, para viver, para se tornar uma pessoa de bem. Isso que é importante. O importante não é estar grudado com a gente, o importante é estar bem, é estar no caminho de luz, é estar feliz. A gente fica feliz quando o filho da gente está no caminho do bem e está feliz. Não é quando ele está grudado com a gente, não. Isso é apego. Mas a gente tem apego até pelo lápis, pela caneta. Minha casa, minha caneta. Né? Não, meu controle, tem gente que segura o controle da televisão como se fosse uma tosse. Gente, que bobagem. Se tivesse que levar tudo isso, que tamanho que seria a mala, né? Ainda bem que não tem, né? Seria daquela senhorinha que a gente viu ali. Então, cuidado com o apego. É claro, é justo que a gente trabalhe, que a gente lute para ter uma boa casa. Né? A gente está aqui, vocês estão aqui, né? Nessa casa linda. Olha que bênção. Mas não é... Embora o prédio seja lindo, embora a casa seja linda, mas não é o material que a gente leva daqui, né? É essa energia de luz, de amor que a gente sente. É isso que a gente precisa cultivar e precisa pensar. E por que eu? Por que eu perdi o meu filho tão cedo? Por que eu perdi minha mãe? Por que eu estou doente? A espiritualidade deve falar assim, quer dizer que se fosse com o outro, estava tudo bem, né? Quando eu pergunto para Deus, por que eu, Deus pergunta para a gente assim, se fosse com o teu irmão, estava tudo certo. Quer dizer, você não pode ter, não, mas se fosse assim, estava tudo bem. Né? Será que a gente pensa quando a gente fala essas coisas? Não, né? Mas a gente precisa pensar, porque as palavras, o que a gente fala, cria energia, cria formas de pensamento que vão para além. E a gente atrai aqueles que se afinizam conosco. E se eu sou um ser reclamão, eu atraio para junto de mim outros irmãos reclamões. Porque é quem gosta da reclamação. Se eu sou um ser sereno, eu atraio serenidade. Então, porque sou eu que preciso.
Né? Às vezes eu nem gosto muito da palavra mereço, porque parece que é castigo, né? As pessoas interpretam. Não é porque é castigo, é porque eu preciso passar por isso. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente não sabe por que precisa, mas eu não confio em Deus. Eu não sei que os desafios que estão na minha jornada são aqueles que eu preciso vencer. Então, vamos embora. Né? A gente levanta e fala para a gente mesmo. Ó, levanta, larga de preguiça e vamos dar conta disso. E não agrega sofrimento à dor. Dor é involuntário. A gente passa pela dor que a gente necessita passar. Agora, sofrimento é escolha. Eu estou com uma dor. Por conta de uma questão de saúde. Aí eu fico reclamando. Aquela dor não tem jeito. Se eu estou com aquela questão de saúde, eu vou sentir a dor. O que eu vou fazer? Vou procurar os meios possíveis para acabar com essa dor ou minimizá-la. Mas, se eu não consigo, eu passo. A dor eu estou sentindo. Mas se eu fico reclamando, questionando, eu agrego sofrimento. E sofrimento é escolha. Dor não, mas sofrimento é. O que devemos ter dentro da nossa mala? Bom, a gente já sabe tudo que a gente não deve ter, tudo que a gente não vai levar. O que a gente precisa ter dentro da nossa mala? Eu estou tentando enxergar, porque a luz não me possibilita o relógio lá. Tá, já vou encerrar. O que devemos ter dentro da nossa mala? Só o que eu posso carregar. Pensemos assim, vou partir hoje. Se hoje o Senhor falasse assim, venha, porque a gente é desobediente, mas quando chega essa hora não tem desobediência não, né? Quando o pai fala vem, a gente vai. Então, se hoje o pai falar venha, o que eu posso levar? É isso que importa. Né? Diz lá no Livro dos Espíritos que a alma não leva nada desse mundo. O que a alma leva? A lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. A lembrança pode ser cheia de doçura ou de amargor. Que lembrança eu vou levar quando eu partir? Uma lembrança doce ou vou levar uma lembrança amarga? Escolha. Aí lá no Evangelho, né, na passagem de Mateus, dizendo que nós não devemos entesourar, né, nos preocupar com os tesouros da terra, a gente já conhece a passagem, né, onde a ferrugem e a traça vão corroer, que é a mesma coisa, você vai levar aquilo que a traça e a ferrugem não corrói, que é o que você pode levar, e aí o que vamos levar? Lembranças, amargas ou doces, sabedoria, misericórdia, inteligência, bondade, conhecimento, qualidades morais e as experiências vividas. Tudo isso vai. Nesse trem, a nossa mala, né, está sempre pronta. Nós precisamos pensar que a nossa mala precisa estar sempre pronta. Diariamente eu coloco na minha mala as coisas boas e as não tão boas que eu fiz. O que me interessa? Eu preciso renovar a minha mala, tirar de dentro dela os pensamentos negativos, as lembranças ruins e enchê-la de lembranças doces. Para a hora que o Pai me chamar, eu ter uma mala repleta de doces lembranças, de vivências caridosas. Mas não é caridade só de doar as coisas, não. É a caridade do ouvir, do abraço, do silêncio, do olhar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. E aí, para a gente encerrar, agradeço a vocês por fazerem parte da minha viagem. E apesar, por mais que os nossos assentos não estejam todos juntos, hoje os nossos assentos estão aqui tão pertinho, mas ainda que os nossos assentos não estejam todos lado a lado, com certeza a nossa estação é a mesma, é a vida, e nós vamos nos encontrar aqui, eu espero, e muitas vezes lá. Porque lá na espiritualidade a gente fala assim, vou encontrar minha família? Vai. Pode ser que não seja essa mãe dessa encarnação, porque quantas mães nós já tivemos? Quantos pais, quantos avós, quantos filhos? Então, tanta gente para esperar. Muita gratidão pelos seus olhares carinhosos, pela sua atenção.
por essa oportunidade abençoada de estar aqui com vocês.